Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma semaninha. Nesta semana nós vamos trabalhar mais um pouquinho das variedades linguísticas, mais um pouquinho com os contos populares e aí vamos ter também a contação de contos populares. Nós vamos trabalhar a prática da contação de histórias e também vamos fazer um pouquinho de produção de texto. Variedades linguísticas. Vocês vão ler com muita atenção e em voz alta o texto que já está lá para vocês, observando as palavras diferentes e percebendo o que elas querem dizer. Vocês vão reparar que eu não coloquei palavrinhas novas embaixo do texto igual na semana passada, para vocês aprenderem o significado das palavras novas. Dessa vez, vocês vão ler e vão tentar entender o que esse texto quer dizer. Na sequência, vão responder alguns exercícios. Depois desse texto e desses exercícios, vocês vão ler uma tirinha do Chico Bento e responder as questões também. Vocês deverão observar que variedade linguística é a mudança na fala, na escrita das palavras, conforme a cultura de quem está falando ou escrevendo. Ela é não padrão, ou seja, ela está fora das regras comuns da língua portuguesa. Já na norma padrão, que a gente conhece também, já da semana passada, ela também pode ser chamada de norma urbana ou ainda de prestígio, né? É o que nós chamamos de forma culta de se falar ou escrever as palavras dentro de uma língua. Então, é o que está dentro do mais adequado na língua portuguesa. E vocês viram que esses dois textos são bem diferentes disso. O texto 1, eu vou tentar ler para vocês, porque vocês vão reparar que ele é bem diferente. Causo de Mineirinho. Sá passado, era setembro, tava eu na cozinha tomando uma pingo-mel e cozinhando um quilo de carne com mas tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o milho estourou e o fiofó da galinha explodiu. Nossa Senhora! Fiquei branco que nem li de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber Dom Covim, Procovô, Oncotô. Oi pra você ver que loucura. Graças a Deus, ninguém se machucou. História maluca, né? Então, o texto, ele apresenta alguns aspectos interessantes de variação linguística, né? Que será que esse dialeto aí, né, essa variedade regional, será que a gente costuma ouvir dessa forma as palavras? Será que é de fora da nossa cidade? Será que é de fora do nosso estado? Mas é dentro do nosso país. Isso tudo é português, galera. Agora, de onde será que é, né? Pelo título a gente já consegue imaginar. Observando também a escrita dessas palavras, vocês devem responder, né? O que será que caracteriza esse dialeto, né? Qual é a característica especial, né? Nós sabemos que, por exemplo, aqui no Sul, existem pessoas que puxam bastante o som do R, igual a prof fala, né? Porta, verde, vermelho. Mas também tem algumas pessoas do Sul que já puxam o R de uma maneira diferente. Por exemplo, os nossos amigos e parentes do Rio Grande do Sul, né? Porta, verde. Já alguns amigos lá do Centro-Oeste, mais acima, até mesmo outras regiões já tem outras formas de se pronunciar, né? Então, qual seria a característica desta fala nesse texto, né? Vocês também vão poder observar algumas variações de registro, ou seja, ao modo de se expressar aqui. Por exemplo, quando nós temos o hábito de falar, é muito comum usarmos as gírias. Lembram que eu falei das gírias na semana passada? Mas, de repente, na hora de escrever, nós temos uma outra forma de se expressar, de registrar essa mensagem, né? Nesse texto, é mais uma linguagem como se alguém estivesse falando ou como se alguém estivesse escrevendo. Vocês deverão observar também para responder, tá? Depois, nós temos uma tirinha do Maurício de Souza, né? O criador do Chico Bento. E aí vocês também lerão e interpretarão, tá? Na sequência, nós temos lá o conto popular, né? Que a gente já viu na semana passada também. Nós aprendemos que o conto popular faz parte da cultura de um povo, né?
É uma história curta, ela é fictícia, ou seja, ela não é real e pode nos ensinar muitas coisas. No conto popular, sabemos que também sua origem é oral, né? A sua transmissão também é oral, ou seja, falada. Por essa razão, vocês terão duas atividades sobre esta questão. Primeiro, vocês vão conversar com a família de vocês e perguntar, né, para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó, para o padrinho, enfim, uma história, uma lenda, um caos, um folclore, né? Alguma história que seja de cultura popular aí, né? Pedir para essa pessoa contar para você, e você não precisa escrever a história inteira. Você precisa somente registrar um resumo dessa história. Um exemplo aí de conto popular que entrou para o nosso folclore é a história do Saci Pererê, né? Então, a pessoa conta a história para você, não é para ser necessariamente essa já como exemplo, né? Mas de repente outras histórias de folclore e registrar a história do tal personagem, mais ou menos assim. E aí vocês vão registrar um resumo dessa história. E aí a outra atividade vai ser a vez de vocês. Eu estou encaminhando junto ali um conto, também não é um conto muito grande, é um conto bem curtinho, e vocês deverão contar para a família de vocês esse conto. É claro que vocês vão poder ler, mas se vocês prepararem uma apresentação bem legal, com certeza o resultado vai ser bem proveitoso. Então, vocês vão contar para alguém da sua família o conto popular que está lá na sequência. Para registrar essa atividade, pessoal, vai ser bem bacana. Vocês deverão escrever no caderno como é que foi essa experiência, como é que foi contar essa história, como é que a família reagiu, como é que, se eles gostaram, se foi uma apresentação envergonhada, se vocês se sentiram à vontade. E também, se vocês conseguirem, o pessoal que está no WhatsApp é bem mais tranquilo, né? Quem está no aplicativo também. Poderão tirar fotos desse momento e também encaminhar junto com as fotos das atividades, né? Lembrando que as respostas dos exercícios e os textos não tão compridos, mas alguns textos mais curtos ali vocês deverão ter no caderno, né? Os textos para ler, vocês não precisam copiar, né? E as respostas ali dos exercícios dessas atividades também deverão estar todas no caderno e me mandar fotografado, tá? Então, assim, algumas dicas para vocês contarem este conto, né? Vocês deverão primeiro ler o texto para ensaiar, né? Antes de se apresentar. Caprichar no tom da voz, né? Para ficar bem legal. Reunir os familiares num lugar especial da casa, para que seja um momento bem bacana. De repente, eu organizo lá a mesa, peço licença, ponho num cantinho, ponho uma cadeira, peço para eles sentarem em círculo, ou peço para eles sentarem no chão, em cima das almofadas, no tapetinho. Vou lá na frente e conto a minha história, né? Vocês poderão caprichar, usar objetos para contar a história, vocês podem pegar bonecos, ursinhos, enfim, quaisquer elementos para tornar essa história bem legal. E daí vocês vão contar para a família de vocês essa história. Se não puder contar para todo mundo, não tem problema. Chama um dos familiares, ó, vou contar uma história. E aí você diz o que você achou. E aí, após contar a história, pergunta o que eles acharam. O que eles entenderam? Essa história foi legal? Tenho certeza que vocês vão gostar. Esta história eu não vou ler para vocês, porque eu não quero influenciá-los na apresentação. Mas uma dica, se quiserem pedir para alguém filmar, eu tenho certeza que vai ficar muito legal mesmo. E aí, por isso, portanto, nós encerramos com essas atividades. Então, vocês vão ler o texto do Caos de Mineirinho, ler a tirinha do Chico Bento e realizar os exercícios. Aí, vocês vão pedir para algum familiar contar um conto popular, uma história que ele tenha ouvido, ela tenha ouvido, uma história que ninguém sabe se é verdadeira ou não é, né? Aqueles mistérios, lendas, e vocês vão registrar um resumo disso no caderno, e depois vocês trocam o papel. Vocês é que vão contar o conto ali que eu já passei para vocês também. Tá certo? Estou à disposição para eventuais dúvidas. Um beijo carinhoso e até a próxima!